Semana passada eu falei que ia depender da repercussão do público para eu continuar fazendo vídeos semanalmente dessa série e a repercussão foi muito boa, muita gente assistindo, muita gente dando like, muita gente comentando também, então eu vou continuar fazendo vídeos semanalmente de Expresso do Amanhã. Muita gente perguntou na semana passada, eu fui pesquisar e pelo visto vão ser 10 episódios dessa série. Também teve muita gente comentando e alguns comentários bem legais. Por exemplo, um que fala sobre o porquê a série não explorar algumas coisas que o filme deixa em aberto, algumas coisas que o filme não pode se aprofundar pela duração, pelo tempo de projeção, como por exemplo as revoluções do passado, que aqui eles usam até como uma forma de medir o tempo. E eu comecei a pensar melhor sobre isso e faz muito sentido. O universo de Expresso da Manhã do filme é muito grande e a série poderia aproveitar para explorar mais alguns pontos que lá não tem tempo para explorar, e aqui por ser uma série você conseguiria abrir mais esse leque e falar de mais coisas dentro desse universo já construído. Só que a série, nesse episódio, fica ainda mais claro que o objetivo não é esse. O objetivo aqui é justamente criar essa investigação e ser uma série de investigação dentro do trem. Então vai lembrar muito até o assassinato no Expresso Oriente nesse sentido. É um assassinato que acontece dentro do trem e aí tem esse detetive que tem que investigar, apesar das duas obras elas serem bem diferentes em relação ao tom, em relação aos personagens. E isso é algo que eu vou fazer aqui semanalmente. Não tem como analisar a obra sem pegar o filme como referência, porque, queira ou não, é uma série inspirada no filme, é uma série que é uma espécie de remake. E sempre um remake ele tem que se justificar, ele tem que mostrar o porquê ele está sendo feito. E apesar de ser muito cedo para falar se ele se justifica ou não, em 3 episódios a gente já começa a ter uma noção mais clara de qual vai ser o foco da série. Como eu disse, essa investigação que eu acho que tem alguns problemas, ela ainda não me pegou completamente. Comentem aí embaixo se vocês estão gostando ou não da série. E se vocês estão gostando, comentem também se vocês já assistiram ao filme ou não. Porque eu tenho uma impressão de que quem não assistiu o filme tem muito mais chance de gostar da série do que quem já assistiu ao filme. Queira ou não, quando você assiste o filme, você já tem uma expectativa, você já conhece a história. E até aqui, a série ela não consegue explorar nada de muito novo em relação a toda a temática social, aos personagens, essa diferença das classes, ao trem em si. Tudo isso é muito parecido com o que já foi feito no filme, eu diria até que na série de uma forma bastante inferior. Mas como eu disse semana passada, eu repito aqui, pelo menos a série ela consegue prender a atenção, ela não é ruim. O grande problema é ela ser uma obra derivada com uma investigação que até agora não se justifica tão bem e que pra mim, aqui no final do episódio, vai ter um grande problema. Eu quero ver como eles vão resolver a partir daqui, que é você pegar um personagem completamente genérico, que nem é importante na história, colocar ele como grande assassino e já revelar tudo isso para o público. Como essas histórias de assassinato, essas histórias de investigação, elas acontecem? Geralmente a gente não sabe quem é que cometeu esse crime, e aí são vários suspeitos, e dentre todos esses suspeitos que a gente já conhece, a gente fica tentando adivinhar para ver quem é o real assassino. Aqui a série quebra completamente isso, já revelando quem é esse personagem, e que não é um personagem relevante, como eu disse. E isso é sempre meio perigoso. A gente tem que tomar cuidado quando são obras nesse sentido, obras de suspense, obras de investigação, de a gente não colocar como o grande vilão da história ou como quem cometeu esses assassinos personagens que o público mal conhece, mal se importa. Eu sinto isso até como uma certa trapaça para o público, porque para você imergir numa história de investigação, você tem que ter a possibilidade de adivinhar quem fez aquilo. A maior recompensa para o público nada mais é do que descobrir quem foi que fez aquilo. E quando a série entrega isso muito precocemente, com um personagem que a gente não se importa, bom, eu não vou me precipitar aqui e julgar completamente, mas eu fico bastante intrigado em ver como a série vai desenvolver isso de forma interessante, porque, queira ou não, a gente já sabe quem cometeu o crime no 3º episódio.
pode ser que a série mude completamente o foco e nos entregue algo que a gente não estava esperando. Então vamos esperar os próximos episódios, eu vou voltar com certeza a comentar sobre isso nos próximos episódios. Mas uma coisa que definitivamente a série perde bastante em relação ao filme é o senso de urgência. Para quem já assistiu o filme e lembra, lá tinha muito essa questão do tempo que o fundo tinha que fazer essa revolução, eles tinham que fazer tudo meio que às pressas para chegar na frente e tal. E aqui na série a gente perde bastante isso. O fundo ele se torna aqui algo completamente secundário, a revolução do fundo, que deveria ser o foco da história, ou deveria ter uma grande importância na história, aqui mal aparece na história, e quando aparece é para colocar alguns diálogos entre os personagens de lá, mas nada que consiga prender a atenção do público, nada que consiga fazer o público sentir pelos personagens e torcer pela revolução deles. Então isso eu tô sentindo muita falta até aqui, e muito disso passa também por boa parte dos personagens, não só do fundo, mas da série num contexto geral. Tirando um ou outro personagem, o protagonista do Daveed Diggs, eu começo a gostar um pouco mais dele. A personagem da Jennifer Connelly, eu acho ela bastante interessante, até se a gente relacionar com o filme, eu acho ela mais interessante do que o Wilford do filme, mas no geral os outros personagens secundários são bem estereótipos, bem caricatos, e mais do que isso, a série ela não consegue mostrar pra gente o escopo geral desse trem, porque eles falam, são 1001 vagões, é muita gente lá dentro. Só que até agora a gente só viu os mesmos personagens e uns 5 ou 6 vagões, isso é muito pouco. Se você vai construir um negócio que é como se fosse um mundo dentro de um trem, você tem que saber mostrar para o público esse mundo dentro do trem. E aqui é muito pouco. No vagão A, a gente conhece uma família de personagens. A gente conhece umas 4 ou 5 pessoas que trabalham no trem, mas umas 3 ou 4 do fundo é muito pouco. Eles tinham que explorar mais isso. Não necessariamente construindo personagens em todas as camadas, mas pelo menos dando uma noção de todo esse trem, de todo esse mundo construído lá dentro para o público, nem que seja passando com a câmera, os personagens passando por mais vagões, vendo outros personagens, mesmo que esses outros personagens não tenham fala, sejam apenas figurantes, isso ajuda a construir todo esse universo do trem que até agora eu acho bem problemático, é muito restrito a poucos vagões, a poucos personagens e a poucas ideias. E eu queria ver um pouco mais no roteiro também as situações acontecendo de forma mais natural, porque o que a gente vê aqui é muito vai acontecer tal coisa porque isso precisa acontecer no roteiro para o roteiro chegar a tal lugar, para a história avançar para tal ponto. Então tem uma grande quantidade aqui de facilitações de roteiro, algumas bem pobres. Por exemplo, o personagem que é o investigador, ele entra no lugar e aí ele vê um cabelo que foi deixado ali aleatoriamente e aí ele já conecta isso com o cabelo do filho só para ele poder depois encontrar o filho. Então esse tipo de solução é muito preguiçosa. Não que ele não pudesse encontrar o filho, não que ele não descobrisse que o filho estava ali dentro, nos outros vagões do trem, mas faça isso de uma forma um pouco mais natural. Do jeito que eles colocam aqui, fica muito forçado. Outro exemplo é a Nick. A Nick, ela tá ali que ela não consegue sair daquele lugar, estão protegendo ela a todo instante, ninguém nem pode ver ela, e de repente ela consegue fugir, porque sim. Então falta um pouco de sutileza no roteiro, falta um pouco de naturalidade nos acontecimentos, mas ainda assim eu não acho que a série é ruim. Como eu disse, ela carrega muito o peso de ser um remake do filme. Fico interessado principalmente para ver como eles vão resolver essa questão do assassino, quem é esse assassino, como eles vão resolver essa investigação, como eles vão introduzir melhor a questão da revolução do fundo na história e como eles vão desenvolver melhor esses personagens secundários que até agora ficam bem presos a alguns estereótipos. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que acharam do episódio, comentem também se vocês já assistiram o filme ou não. Também passem no primeiro comentário fixado, a gente deixa as nossas outras redes sociais, então tem o nosso podcast, tem o nosso Instagram, que a gente produz bastante conteúdo, também tem o nosso Twitter, também tem as minhas redes sociais, tem o meu Letterboxd aí embaixo. Por hoje é isso e corta!